vamos tratar da prisão em flagrante. Essa prisão tem sua previsão legal nos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal e também na Constituição Federal e em documentos internacionais. Pessoal, a prisão em flagrante tem uma relação muito grande com o iter criminis e também com alguns outros aspectos da teoria do crime que fazem com que a compreensão sobre ela seja mais simples. Por que eu digo isso? Porque a prisão em flagrante, que pode ser realizada por qualquer do povo e deve ser realizada por autoridades de segurança pública, tem suas hipóteses de incidência no artigo 302 do Código de Processo Penal, que tem uma relação com a fase executória e com a fase consumativa do delito e, portanto, com o iter criminis, e definindo a diferenciação entre cogitação, preparação, execução, consumação, é mais fácil realizar a compreensão também dessas hipóteses dos incisos 1, 2, 3 e 4 do Código de Processo Penal. Também é importante notar que um outro ensinamento da teoria do crime, que é a presunção de ilicitude dos fatos típicos, acompanha a prisão em flagrante e é ela que permite que a autoridade policial, diante de uma prática potencialmente típica e ilícita, realize a prisão e faça o encaminhamento da pessoa para a autoridade policial. Dito isso, vamos analisar esse artigo 302 então. Diz lá, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Essas duas hipóteses do inciso 1 e 2 são os chamados flagrantes próprios, que o crime está ocorrendo, ou seja, o crime está em fase de execução, ou o sujeito visualiza a prática do crime no momento em que a consumação se encerra e de imediato realiza o aprisionamento. Nós temos também a hipótese do inciso 3º, quando o sujeito é perseguido logo após o crime pela autoridade, pelo ofendido qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele autor da infração. Este é o chamado flagrante impróprio, em que chega-se o criminoso no momento pós-consumação do crime, como diz o tipo, logo após a consumação do crime, realiza-se, então, uma perseguição nos moldes do que reza o Código de Processo Penal. E nós temos a hipótese do inciso 4º, que é o chamado flagrante presumido, quando o sujeito do delito é encontrado logo após a consumação, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal. Em qualquer dessas hipóteses, e também no caso de um flagrante postergado, é possível que a autoridade policial realize a prisão em flagrante por haver o flagrante propriamente dito, ou chamado estado de flagrância, que se dá na hipótese do inciso 3º, quando há perseguição. Feita a prisão em qualquer desses moldes, é necessário que qualquer do povo, autoridade policial, que é o exemplo corriqueiro que se vê na prática efetivamente, conduza a pessoa presa de imediato perante a autoridade policial. E lá, algumas formalidades deverão ser cumpridas sob pena de dar ensejo a nulidades do flagrante sanadas, ou melhor dizendo, combatidas por meio de relaxamento de prisão em flagrante. Por quê? Porque o descumprimento das formalidades do flagrante ou a prática de um aprisionamento em flagrante fora das hipóteses legais ou do flagrante postergado torna a prisão em flagrante ilegal, motivo pelo qual ela poderá ser relaxada, conforme anuncia o texto constitucional. Vejam que essas formalidades são a condução coercitiva em si, a oitiva da pessoa encarcerada, a oitiva dos condutores, aqueles que realizam a prisão, e a entrega a eles de um recibo de entrega do preso, a entrega de nota de culpa à pessoa presa, a oitiva de testemunha, se houver, a assinatura de todos os autos, a comunicação às pessoas da família e a comunicação do aprisionamento à autoridade judiciária, com o máximo de celeridade dentro do prazo de 24 horas contados da prisão. A violação das formalidades torna a prisão ilegal, como mencionado. E o fato absolutamente importante é que, após o encaminhamento dessa comunicação à autoridade policial, que é de fato o encaminhamento do auto de prisão em flagrante, deve ser designada, dentro do prazo de 24 horas também, a audiência de custódia nas comarcas em que ela houver, para que possa ser debatida a legalidade da prisão. Essa audiência de custódia, ela tem regulamentação no Código de Processo Penal, e é nessa audiência que, com a oitiva das pessoas que realizaram a prisão, da pessoa encarcerada, a participação do juiz,
do Ministério Público e da Defesa, pode-se debater dois pontos importantes. O primeiro é se a prisão em flagrante é ou não legal, homologando-se ou não o aprisionamento em flagrante realizado. E o segundo ponto é se é necessária a manutenção da prisão daquela pessoa ou se ela pode ser beneficiada, conforme diz o artigo 310 do Código de Processo Penal, com a liberdade, com uma liberdade provisória, com uma medida cautelar diversa da prisão. Então, na audiência de custódia, pode-se debater tanto o flagrante passado, quanto a necessidade de acautelamento processual com a prisão preventiva ou não. O fato certo e duvidoso é que, nesse momento da audiência de custódia, com a decisão do juiz, o flagrante é extinto, ele se encerra, ele termina. E também é absolutamente salutar que, se não houver audiência de custódia naquela comarca, é com a decisão do juiz que homologa ou não a prisão em flagrante e que decide ou não sobre a continuidade da prisão ou recuperação do status libertatis, aquela prisão em flagrante também é encerrada. Logo, a prisão em flagrante ela tem uma duração do momento em que ela ocorre até a decisão do juiz sobre ela. Essa prisão pode ser, como eu mencionei, combatida com uma peça de relaxamento de prisão em flagrante. No entanto, são matérias que vão se discutir preferencialmente na audiência de custódia, em razão de uma questão conectada ao tempo e à praticidade dos fatos do processo. É importante lembrar também que na audiência de custódia, um momento é oportuno para que se discuta a possibilidade ou não de uma liberdade desse sujeito sem restrição alguma, com uma liberdade dele mediante uma medida cautelar diversa da prisão, como tornozeleira, proibição de frequentar certos lugares, etc. E também a liberdade provisória com ou sem fiança, que são hipóteses que são possíveis de realização, não somente a prisão preventiva, conforme se vê na previsão do artigo 310. É de se notar também uma questão absolutamente salutar, que está contida no pacote anticrime, e que foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal mais recentemente, numa interpretação literal do dispositivo, não poderia ser diferente. A lei penal, a norma é garantia, e a lei processual penal também o é. Não pode haver decretação de prisão preventiva e conversão em audiência de custódia ou decisão em gabinete da prisão em flagrante em preventiva de ofício. Isso deve ser pleiteado na audiência de custódia, se for o caso, pelo Ministério Público, baseado em fundamentos absolutamente concretos e respeitando a contemporaneidade da prisão preventiva e também os outros elementos estabelecidos como hipóteses, requisitos e fundamentos dela. Perfeito? Essa, então, é a prisão em flagrante, que não pode ser decretada numa situação absoluta de crime impossível e também não pode ser decretada quando houver a participação ativa de um agente instigador para que o sujeito ativo de uma eventual prática delitiva atue criminosamente, já que essa prática estimulada é reputada como ilegal pelo chamado flagrante forjado, inadmitido pelo ordenamento jurídico brasileiro.